totalmente amável, totalmente digno para mim. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 6, de 4 a 9: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. Ó Senhor Deus, amado Pai, glória te dou. Obrigada, Senhor, por sentirmos a sua misericórdia se renovando em nossas vidas. Obrigada, Pai, porque estamos aqui para ouvir-te, Pai, ouvir a sua palavra, reconectar as nossas energias através de ti, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor separe a porção exata para que nós possamos, Senhor Deus, contemplá-lo, adorá-lo, meu Pai. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, por essa manhã gloriosa que o Senhor separou para nós, Senhor Deus. Abençoe o pregador para que ele possa ser boca de Deus em nossas vidas, Senhor Deus. Que a palavra de hoje entre em nossos corações de uma forma plena e clara, Senhor Deus. Obrigada, Pai. Senhor, e agradeço em seu nome. Amém. Olhe para os montes e pergunte: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Onde é que está isso? Salmos 119, 121. Amém, glória a Deus. Já falo contigo, que eu vou ter que segurar você, para todo mundo te ver. Clarinha. Lucas 10, 17 e 19. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre as cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amém, palavra profunda, hein? O Senhor não demora a fazer aquilo para ter alguns pensam. Amém, glória a Deus. Nosso casal pastoral, pastor Rodrigo e pastora Flavinha, não estão aqui nesse final de semana. Foram chamados para uma missão fora de Brasília, né? E eu tenho certeza que Deus está abençoando eles e através deles outras pessoas. Mas nós estamos aqui hoje, nessa manhã, e o pastor Rodrigo fez o convite que eu trouxesse também a palavra. Eu digo para vocês que é sempre uma honra, é um privilégio estar aqui, além da responsabilidade, é claro, né, de subir aqui e compartilhar com vocês algo que eu tenho visto e vivido à luz do texto que eu vou trazer para vocês. E nós já falamos muito nessa manhã, durante o louvor e a própria ministração do Jonas aqui, sobre restituição, restauração e sobre relacionamento. E a conversa que eu quero ter com vocês essa manhã, eu posso dizer para vocês que é uma conversa de adultos, né? Nós somos pessoas que estamos aqui querendo receber mais de Deus. E essa porção que eu quero compartilhar com vocês é uma porção para adultos. Porque eu quero falar com vocês a respeito de relacionamentos e de cuidado de relacionamentos. E embora talvez cada um aqui tenha uma história diferente da minha história e das histórias que a gente acompanha na igreja, a palavra de Deus, ela é a mesma. E ela serviu para as pessoas que viveram debaixo da antiga e da nova aliança, como servem para nós nos dias de hoje. Eu gosto muito de ver e de entender a história de determinados personagens da Bíblia, ou de homens e mulheres que viveram em tempos diferentes e que receberam de Deus, né, a orientação para aqueles tempos e tentar trazer para os dias de hoje, porque eu creio que a maneira como Deus enxerga, ama e se relaciona com o homem não mudou. É lógico que a forma como Ele vai
nos mostrar no dia a dia como Ele é. Pode variar, mas Ele continua sendo o mesmo, né? E essa forma que Deus se relaciona com o homem é também importante para nós entendermos que a base desse relacionamento é um princípio que deve se estender também para o relacionamento entre nós mesmos. Deus é relacional, né? Ele criou o homem, criou a mulher, não só para que eles se relacionassem com o homem e a mulher, mas também Deus entendeu, já desde o início, que não era bom que o homem estivesse só, e criou a mulher, não só para que vivessem como casal, mas essa aliança entre homem e mulher também era para que povoassem a terra. E se havia a intenção de Deus que a terra fosse povoada, que se multiplicasse, é óbvio que eu preciso entender que essas pessoas iriam se relacionar. E as bases desse relacionamento, se nós não entendermos como a Bíblia nos orienta, nós vamos fracassar. E é preciso que nós aprendamos a cuidar dos relacionamentos. Um relacionamento mal cuidado, um relacionamento desprezado, um relacionamento ignorado, é capaz de trazer feridas enormes na nossa alma. É capaz de nos inviabilizar como indivíduo e atrapalhar, ou até mesmo impedir o nosso relacionamento em sociedade. Relacionamentos frustrados, relacionamentos traumatizados, podem impedir você de ter um bom relacionamento com a tua esposa ou com o teu marido. Podem atrapalhar você a ter um relacionamento saudável com o seu filho. E podem impedir você de ter um relacionamento saudável com o seu pai e com a sua mãe. As feridas da alma que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida podem atrapalhar, inclusive, o teu relacionamento com Deus. Mas para tudo isso, Deus nos deu princípios e nos orientou como conduzir e como proceder diante desses desafios. Deus vem ensinando ao homem o tempo inteiro como se relacionar com Ele, mas Deus também vem nos ensinando como nós devemos nos relacionar com outras pessoas. E eu poderia muito bem pegar esse tema amplo do relacionamento e tratar do relacionamento entre os irmãos na igreja, ou poderia tratar do relacionamento de vocês no seu trabalho, ou de vocês com pessoas que vocês não conhecem, mas hoje o foco, o objetivo é tratar de relacionamento dentro do núcleo familiar. Porque é dentro da família o local onde Deus nos exercita na maior parte das nossas emoções e dos nossos relacionamentos. Eu acredito que muitos de nós, eu poderia até dizer a totalidade, não fez um curso na fase da infância, da adolescência, ou até mesmo como adulto, de quais são as bases e os princípios de um relacionamento. A gente vai aprender, às vezes, depois de anos de casado, como é que você se relaciona com marido e mulher no nível de fidelidade, de intimidade, de orar juntos. A gente fala muito sobre isso nos cursos de família, tanto no homem ao máximo, mulher única e casados para sempre. Mas nós não somos trabalhados, nós não somos orientados a focar, a enxergar as nossas emoções, as feridas da alma e os problemas de relacionamento. E há muitas pessoas que ainda têm resistência e preconceito e às vezes dificuldade de falar daquilo que está no seu coração, de colocar para fora aquilo que viveu, às vezes em épocas passadas da vida, mas que continuam te angustiando, te ferindo, te machucando ao longo de uma vida inteira. E você carrega aquele peso sem saber que na verdade, aquela dor que você cala é aquilo que Deus quer tirar de dentro de você. Aquela ferida que você esconde, que você tenta enterrar com o passar do tempo, a visão de Deus é trazer para fora, trazer à luz e curar. Mas nós temos uma tendência a enterrar relacionamentos, a enterrar traumas, a enterrar dores, na expectativa de que eles nunca mais voltem e a gente não tenha que lidar com elas. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha colocando as coisas debaixo do tapete ou enterrando emoções. Muito pelo contrário. Ele traz elas à tona, Ele revela, Ele traz luz e Ele trata e Ele cura. Então a parte que é nossa responsabilidade é deixar que o Espírito Santo traga isso para fora. É deixar que Ele jogue luz dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro da nossa história de vida, das nossas memórias e cuide e trate. Nós precisamos confiar de que é um Deus amoroso, que deixou que o seu Filho morresse por nós justamente para que através desse sacrifício nós tivéssemos uma cura completa. Nós já experimentamos aqui, temos experimentado cura física e glória a Deus por isso,
Porque Deus olha o homem como um todo e Ele quer amar o homem como ele é, cuidar e tratar dele na sua integridade. Mas nós precisamos também ter um olhar para a cura silenciosa daquelas dores que nós escondemos, que vêm da alma e das emoções. A boa notícia que eu tenho para você é a seguinte: não interessa qual o tamanho do trauma, não interessa qual o tamanho da dor, não interessa quão profunda é a raiz de amargura que você tem no teu coração e que às vezes você nem conhece. O nosso Deus, Ele é poderoso o suficiente para curar e restaurar qualquer uma delas. E às vezes nós temos a tendência de esconder ou de achar, não, mas esse problema é para o meu irmão ali, coitado, ele chora demais, ele teve uma vida difícil, a família dele é difícil. Eu não tenho esse problema, né? Eu fui muito bem criado, né? E eu nasci num lar ótimo. Mas ainda que você tenha tido um lar bem favorável para isso, não se esqueça de que você tem filhos, de que você tem esposa e marido, e de que você tem pais, e esses relacionamentos vão durar até que você seja levado aos céus, ou que Jesus volte antes. Então, as lições que nós aprendemos sobre relacionamento podem servir para você, não só para curar as suas feridas, mas para aprender a cuidar dos seus filhos, e para ajudar outras pessoas que passam por problemas de dificuldade. Aquela porção que a gente recebe, muitas vezes a gente acha que é para o nosso consumo, e a palavra diz que muito do que a gente recebe, às vezes é para semear na vida de outras pessoas. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo a história de um homem, na verdade a história de uma família. A história de uma família traumatizada. Todo tipo de infortúnio que você pode imaginar, essa família sofreu. E essa família teve, para a honra e glória do nosso Senhor, um final feliz. Você acredita aqui em finais felizes? Eu acredito em finais felizes. Não aquele final feliz da novela, né, ou do filme, ou da minissérie, mas aquele final feliz que termina com você, aos pés do Senhor, adorando juntamente com a sua família, restaurados, curados. E nenhum trauma, nenhuma dor é tão grande que o nosso Deus não possa curar. Eu quero convidar vocês a ler comigo o texto que está em Gênesis. Gênesis no capítulo 37. Gênesis 37 vai contar a história de um homem que certamente vocês já ouviram falar. Eu vou ler do verso 1 até o verso 11. A minha tradução é a King James. E por que eu preferi essa tradução? Porque ela traz algumas expressões que refletem melhor a experiência dessa família do que outras. Não que as outras sejam ruins, mas para aquela que eu quero hoje, né, compartilhar com vocês, essa foi a que melhor se encaixou na ideia. Verso 37. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Gênesis 37, verso 1. O verso 2 começa a dizer: esta, portanto, é a história da família de... Repita comigo, família de Jacó. Então nós vamos falar desta família. Quando José, seu filho, tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, já falaremos sobre elas, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama dos seus irmãos. Olha só, Israel, ou seja, Jacó, Israel era o novo nome que Deus tinha dado a Jacó, amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada, ou seja, uma capa muito enfeitada, muito bonita e provavelmente cara. Seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável, ou seja, ninguém tolerava mais a companhia de José. Que triste. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele, ou seja, aquilo que era ruim ainda piorou. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive, pareceu-me que estávamos atando feixes nos campos,
E eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. E os seus irmãos lhe indagaram: queres acaso governar-nos como rei? Ou dominar-nos como senhor? E eles o odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e suas intenções. Ou seja, os irmãos odiavam porque sentiam inveja, já que o pai amava mais. Odiavam porque ele recebia presentes mais importantes do que os irmãos. E passaram a odiar agora porque José estava tendo sonhos em que ele mandava nos irmãos mais velhos. Vamos prosseguir. Verso 9. Depois José teve ainda um outro sonho e o contou deste modo a seus irmãos. Tive ainda outro sonho, desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu com essas palavras: que sonho foi esse que tiveste? Iríamos todo então, eu, a mãe dos teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos rosto em terra diante da sua presença? Até o pai ficou chocado. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. E seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. Eu vou saltar aqui algumas décadas e vou convidar vocês a lerem comigo agora Gênesis 41, versos 50 e versos 52. Olha só o resultado disso, depois que José já era casado e teve 2 filhos. Gênesis capítulo 41, versos 50 a 52. Antes de começarem os anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. 51. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, esclarecendo: Deus me fez esquecer meus dias difíceis. Repita comigo: dias difíceis. E toda a família do que José se esqueceu aqui? Dos dias difíceis, de que mais? De toda a família. Verso 52. Quanto ao segundo filho, ele o chamou de Efraim, justificando: Deus me fez próspero na terra dos meus sofrimentos. O que você enxerga nesse José quando tem os 2 filhos? Um homem amargurado, um homem sofrido, um homem ainda com dores no seu coração. O que aconteceu com esse José? Eu li um texto aqui em que José era o queridinho do papai, em que José era um menino feliz, um menino alegre, um menino que pastoreava o rebanho dos irmãos, que cuidava inclusive da madrasta, né, das 2 que ele tinha. Um menino que era escolhido por Deus para receber sonhos e revelações. Um menino que tinha tudo para ter um futuro brilhante. Mas não foi essa a história de José. E essa história de José tem muito a ver com o núcleo familiar que ele vivia. O sofrimento de José, manifestado nesses 2 versículos, não foi obra do acaso. Foi parte do plano de Deus, mas que começou a ser estabelecido lá atrás, dentro do núcleo familiar. Jacó, vocês muitos conhecem a história de Jacó. Jacó foi um homem que tirou do seu irmão mais velho, Esaú, o direito de progenitura. Ele enganou o pai, enganou o irmão e ainda fez isso valendo-se da orientação da sua mãe, como cúmplice de um estratagema para que ele recebesse do pai Isaque a totalidade das bênçãos e deixasse para Esaú, o seu irmão mais velho, apenas o direito de ser o seu servo. Jacó, desde o início da sua vida, começou com um comportamento que hoje nós avaliamos como não sendo um comportamento honesto e nem digno daquilo que Deus estabelecia como preceitos da parte de Deus. Depois disso, Jacó teve um longo percurso de dificuldade, de exploração, de perseguição, lutou com o anjo, mas no final das contas ele acabou se reconciliando com Esaú, o irmão. Jacó, nessa peregrinação, acabou se apaixonando por uma mulher. Ele entregou e amou de tal forma essa mulher que
que se dispôs a trabalhar longos anos para o pai dela, para que se pudesse casar com ela. O nome dessa mulher era Raquel. Raquel era a mulher dos sonhos de Jacó. Só que para Jacó casar com Raquel, ele pagou um preço muito alto. Primeiro, ele teve que se casar com a irmã mais velha, Lia. E depois ainda teve que trabalhar praticamente como escravo, para o seu sogro Labão. E para poder sair da submissão de Labão, ele teve que fugir com as duas mulheres. Já começou errado, né? A gente olha para o texto bíblico e fica assim se perguntando, poxa, mas por que Deus tolera, aceita a bigamia? Hoje a gente, é ensinado a casar para sempre, a sermos uma só carne, né? Não é que Deus tem essa vontade. Esses homens, pela dureza de coração, resolviam ter mais de uma companheira e pagavam o preço para isso lá na frente. A gente vai ver qual foi o preço que Jacó pagou. Jacó se casou com Lia, depois se casou com Raquel e teve que fugir do sogro para conseguir viver uma vida com as suas duas mulheres. Mas o drama familiar de Jacó não para por aqui. Porque quando Jacó se casa com Lia, Jacó não era mulher, Lia não era a mulher que Jacó amava. Ele amava Raquel, mas tinha um problema. Raquel não deu filhos a Jacó, apenas Lia deu filhos a Jacó. Isso despertou entre as duas um espírito de competição muito grande e uma inveja muito grande, porque embora Jacó amasse Raquel, Raquel não dava filhos. E a mulher que Jacó não era a preferida, essa dava filhos. E o que Raquel fez? Vou resolver esse problema. Como é que ela resolve esse problema? Pega uma serva dela e coloca para deitar-se com Jacó. E Jacó se submete a essa dica, a sugestão, e teve filhos com a serva de Raquel. Lia, vendo isso, pensou, não posso ficar para trás. Vou fazer o quê? Vou pegar minha serva, vou colocar para deitar-se com Jacó, e Jacó vai ter filhos com minha serva também. E começou aquela guerra de filhos. E Jacó foi tendo filhos com Lia, Jacó foi tendo filho com Bila, e Jacó foi tendo filho com Zilpa, que eram as servas das duas irmãs. Jacó só não teve filhos com quem? Com Raquel. Depois que Jacó já tinha tido 10 filhos, é que o Senhor olha para Raquel e diz, agora sim eu vou te dar 2 filhos. Esses 2 filhos de Raquel são quem? José e Benjamim. Então José é o 11º filho de uma longa linhagem de homens, Ele só era mais velho que Benjamim. Benjamim então é o caçula, é o 12º filho. Mas olha só, a alegria de Jacó dura pouco. Porque quando Raquel está grávida de Benjamim, ela tem problemas no parto. E ela morre quando Benjamim vai nascer. E Jacó fica devastado, porque era a mulher que ele amava. E agora que ele teria filhos com ela, ela morre. Então Jacó teve 12 filhos homens. José é o 11º. E quem era o caçula? Benjamim. Dá para vocês entenderem agora a preferência por José? Porque José era, além de ser o filho da velhice, era o filho primogênito da mulher amada. Era o primogênito da mulher amada. Por isso que Jacó o amava profundamente. Finalmente Jacó tinha realizado o sonho. Mas ele se esqueceu que aquela família completamente disfuncional não tinha como dar certo. Porque nós tínhamos ali 4 mulheres, mães de 12 filhos homens e mais uma filha mulher que a gente vai falar a respeito. Todos eles brigando e disputando a atenção do pai. Todos eles brigando e disputando qual era a mãe favorecida. Gente, quem aqui tem uma família numerosa de filhos homens? Complicado, né? Quem tem família numerosa já é complicado. Imagine naquela época em que o histórico de Jacó já era um histórico complicado. Essa família não era uma família feliz. E para complicar a situação, vamos abrir aqui Gênesis 35, no verso 22.
Olha só que tragédia aconteceu nesse núcleo familiar. Esse versículo ou esse texto vai dizer quem eram os filhos de Jacó. No tempo em que Israel habitava naquela região, Rúben teve relações sexuais com Bila, a concubina de seu pai. Quem era Rúben? Filho de Jacó. Teve relações com quem? Com a madrasta, com a concubina de Jacó. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Ora, os filhos de Jacó foram em número de 12. E aqui vai relacionar os filhos de Lia, os filhos de Raquel, os filhos de Bila, serva de Raquel, e os filhos de Zilpa, a serva de Lia. O que nós identificamos aqui? Uma família que, além de todas essas questões, ainda teve um problema de incesto, né? Uma relação ilícita que Jacó ficou sabendo. Como é que vocês acham que deve ter ficado a cabeça de um patriarca, vendo os filhos vivendo nessa confusão? Já era um problema sério. Já gerou no coração de Jacó uma repulsa, e essa dor de Jacó não foi tratada, não foi curada, não foi ministrada. Mas essa não teria sido talvez a pior dor de Jacó. Jacó tinha também uma filha chamada Diná, filha dele com Lia. Essa filha de Jacó, ela foi violentada por um rei vizinho. E quando os irmãos ficaram sabendo disso, decidiram vingar a violência praticada contra a irmã, embora Jacó desaconselhasse essa vingança. Os irmãos não obedeceram. 2 deles mataram o príncipe vizinho, mataram o pai dele, e os demais irmãos saquearam toda a aldeia. Então nós temos aqui um filho que cometeu uma relação incestuosa, uma filha que foi violentada. Os outros, além de matarem, um adversário, ainda saquearam toda a aldeia. Não era uma situação fácil. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque esse era o contexto familiar de José. José viveu vendo tudo isso. José era um homem de Deus, escolhido por Deus, mas ele vinha de um núcleo familiar completamente perturbado, completamente disfuncional. Um núcleo familiar traumatizado, em que pai, a mãe ele já não tinha mais porque morreu, e os irmãos mais velhos o odiavam, tinham inveja dele, tinham ciúmes dele, e vocês sabem a continuidade da história, desejavam a morte dele. E não só desejavam, como chegaram muito perto de tirar a vida de José. Não podendo matá-lo, decidiram vendê-lo como escravo. E ele foi vendido como escravo. E vendido como escravo, José foi para onde? No Egito. Eu não quero contar aqui a história para vocês, porque senão não teríamos tempo de ir exatamente onde eu quero levar vocês. Porque a história aqui não é sobre Jacó, só. É sobre José. E José então começa uma trajetória de muito sofrimento e dor. O sofrimento maior de José, entendo eu, poderia até especular sobre isso, talvez não tenha sido ficar na prisão quando estava no Egito, nem trabalhar como escravo na casa de Potifar e depois servir ao faraó. Talvez o principal problema de José foi a sensação de abandono e de rejeição. Porque José foi nitidamente rejeitado pelos irmãos. Além do ódio, os irmãos o venderam como escravo. Mas o sentimento de rejeição de José não para por aí. Porque ele deve ter ficado esperando durante muito tempo em que esteve no Egito o resgate de alguém. Por que Jacó não foi atrás de José? Nós sabemos a história. Porque Jacó acreditou que José tinha morrido pelo ataque de um animal feroz. Mas José sabia disso? José não sabia disso. José foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos. Mas eu fico imaginando quanto tempo José não deve ter ficado esperando o pai resgatá-lo. Porque ele não sabia que o pai imaginava que ele estava morto. José viveu a rejeição dos irmãos, a tentativa de homicídio dos irmãos. Mas na cabeça dele, ele também era rejeitado pelo pai, que não buscou. E assim José viveu toda a vida dele no Egito. Em nenhum momento você vai ver José, seja como o trabalhador na casa de Potifar, sendo como o principal do Egito, mandar nenhuma pessoa em busca
dos seus familiares. José foi levado como o principal do Egito depois do faraó. O faraó entregou a José a administração de todo o Egito. E o Egito tornou-se uma grande potência porque só eles tinham alimento e provisões no momento de seca. José era um homem poderosíssimo. Tão poderoso que ele tornou como escravos do Egito todas as nações vizinhas que, para poder não morrer de fome, vendiam suas terras, né, e se entregavam como escravos para trabalhar para o Egito. Em nenhum momento José manda sequer um servo dele: vai lá na terra dos meus pais, vê se ainda tenho irmãos, vê se o meu pai está vivo. José não só morreu para os seus familiares, mas ele também, dentro de si, tentou eliminar da sua vida a lembrança da sua família. Abre para mim de novo, Gênesis 41, verso 52. É esse, né, que eu li agora há pouco? 41, 52. Aliás, 51, o anterior. Deus me fez esquecer do quê? Dos meus dias difíceis, os dias que ele passou no cativeiro, mas também de toda a família de meu pai. Quando José parece que vai deslanchar emocionalmente, porque ele tem filhos, ele constituiu uma família, qual é a lembrança dele? A dor que ele ainda tinha, o ressentimento do abandono da sua família e dos seus pais. José não se esqueceu disso. E eu fico imaginando, e aqui é uma mera especulação minha, eu não sou psicólogo, não tenho formação na área, e se tiver alguém aqui, me perdoe se eu cometer alguma impropriedade, mas eu fico imaginando, a história começa quando José tinha 17 anos. E aí ele é vendido como escravo. Eu fico imaginando José com uns 40 anos de idade, ainda remoendo aquilo que aconteceu com seus pais. Imagine uma dor dessa sendo cultivada durante 20 anos, 30 anos, 40 anos, você carregar a falta de perdão, aquela lembrança de que você foi rejeitado, de que você foi abandonado, que tentaram te matar, que você vem de uma família incestuosa, de irmãos assassinos, de irmãos saqueadores, porque aqui o texto que nós lemos diz que José contava para o pai aquilo que de ruim os irmãos faziam. Então o José, né, dizia: pai, meus irmãos estão saqueando, meus irmãos são idólatras, meus irmãos vivem por aí uma vida dissoluta. E esses irmãos são aqueles irmãos que ainda tentaram matar José. Ele não conseguia esquecer, ele estava preso. As raízes emocionais de José ainda estavam na dor, na rejeição que ele carregava durante longos anos. E quando ele vai criar os seus filhos, você vê que ele transmite para a próxima geração a falta de cura e de restauração que ele trazia de longos anos. Ao ver os filhos, ele não pensa: poxa, um novo recomeço, agora eu serei feliz, finalmente Deus agora me deu uma família, agora eu tenho tudo para deslanchar, agora além de ser o vice-rei do Egito, eu serei um homem feliz, porque eu tenho 2 filhos para criar. Não, ele pensa o seguinte: poxa, agora eu vou esquecer finalmente o que fizeram comigo. Essa dor consome José de tal forma que nós vamos ver o resultado disso. E nós continuamos ainda nos dias de hoje achando que essa é uma história de José apenas sobre liderança e governança. Eu já vi muita palestra, já vi muito vídeo e já li livros escritos inspirados na história de José a respeito da sua capacidade de liderar. Não está errado, ele foi um grande líder. Ele simplesmente foi um vice-governador do Egito e ele administrava não só mantimentos, mas praticamente toda a parte política do reino. Não era pouca coisa. E ninguém faz isso se não for orientado e capacitado por Deus. Já vi também muita ministração e muita palestra falando sobre José como sendo um grande sonhador, aquele que sonha os sonhos de Deus. E não está errado, porque os próprios irmãos debochavam de José. Lá vem aquele sonhador, como sendo, lá vem aquele alienado, né? Aquele cara que só vive pensando que tudo é espiritual. Ridicularizavam ele por conta dos sonhos que ele tinha de revelação de Deus. Quando ele vai para o reino de Faraó, ele também ajuda a resolver todos esses problemas através da interpretação de sonhos. Então não está errado. José era um homem que tinha um dom entregue por Deus na área dos sonhos. E já vi muita pregação por isso, e encorajo vocês, inclusive, a assistirem, se tiverem a oportunidade. Mas poucas vezes eu vi alguém dizer sobre um José que tinha traumas de infância, que vem de um lar violento, de um lar abusivo,
ou de um lar disfuncional e que acabou trazendo para ele marcas tão profundas que atrapalharam ele no relacionamento com os filhos e que ele teve que resolver ainda no fim da vida. Porque se de um lado eu tenho o José traumatizado, do outro lado eu tenho também o pai Jacó, que no fim da sua vida cai em si e vê o lugar onde ele está. Eu vejo também um grupo de irmãos que seriam os componentes das 12 tribos de Israel, para onde Deus tinha promessa, também ainda sem arrependimento pelo mal que causaram. Como é que Deus iria usar esses homens? Como é que Deus iria usar Jacó como patriarca? Como é que Deus iria usar os outros irmãos como sendo os pais de uma grande nação, de onde viria a promessa principal, que era Jesus, sem antes tratar esses homens? Deus não faz essas coisas. Não faz as coisas pela metade. Ele precisava, e ele vai, e ele fez a cura e a restauração dessa família. Eu fico pensando o seguinte, até onde eu escrevi, eu contei aqui para vocês. Vocês imaginam um final feliz para essa história? Quando a gente olha para o mundo, normalmente a gente vê o quê? Tragédia em cima de tragédia. A repetição da violência passando de família para família. A repetição da violência passando de família para família. O isolamento, o rancor, pais embrutecidos, mães embrutecidas. Por quê? Porque sofreram isso na infância e acabam transferindo isso para os seus filhos. E os filhos vão repetir esse comportamento. E aí a gente acha que isso é simplesmente o quê? Ah, não, é um ciclo geracional que precisa ser interrompido. Não, é uma cura espiritual que precisa vir sobre essa família. E nós temos isso entregue para nós pelo Espírito Santo. Nós temos a Bíblia que nos orienta a respeito disso, mas nós não somos ministrados por isso, porque a gente às vezes acha que é duro demais falar sobre esse assunto. Mas se nós não tivermos a cura nessa área, se nós não tivermos a restauração dos relacionamentos, nós vamos ter dificuldade não só de relacionarmos como marido e mulher, pais e filhos, mas também diante de Deus. Porque nós precisamos entregar todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e deixar que Ele trate nós, mas a gente não quer por quê? Porque às vezes cariciar aquela dor é algo que faz sentido para nós, como fez José. José teve dificuldade de abrir mão dessa dor, a gente vai ver isso daqui a pouco. E eu preciso já adiantar para vocês, eu não vou conseguir sustentar isso até o fim, né, o suspense, mas gente, qual que é o remédio que Deus usa para essa cura? Perdão. Não tem como nós querermos viver uma vida de plenitude diante de Deus, debaixo da unção do Espírito Santo e com entrega total do nosso coração, se a gente não aprender a importância do perdão. Sem o perdão, não há cura de relacionamentos e não há restauração de relacionamentos. Relacionamentos rompidos, relacionamentos doentios, relacionamentos deficientes, famílias disfuncionais, todas essas circunstâncias, para Deus tem cura e tem solução. Mas a gente, às vezes, não tem a fé suficiente. E José demorou a ter essa fé. A história de José não para por aí. Ele passa, para entender isso, um processo de sofrimento. Porque à medida em que ele estava na prisão, na medida em que ele estava servindo ao faraó, no momento em que ele foi injustiçado pela esposa de Potifar, ele foi acusado, injustamente, foi preso por isso. José não foi só rejeitado pela família. José foi traído pela esposa de Potifar, que colocou ele na cadeia. José foi traído na prisão porque ele revelou um sonho para alguém. Então, quando você estiver lá fora, no copeiro, você lembra de mim. Ele lembrou? Não, não lembrou. E assim foi a vida dele. Só que Deus é tão bom que Ele já tinha previsto como as coisas aconteceriam. E eu acho isso maravilhoso. A seca que vem sobre o Egito, que José brilhantemente administra em benefício do Egito, foi o motivo do reencontro e da reconciliação de José com sua família. A gente sempre pensa no José grande líder, como através do sonho ele evitou que toda uma potência naquela época entrasse em colapso, que foi com o Egito. Mas ele mesmo diz que tudo aquilo que movimentou uma nação inteira tinha um objetivo. Não era a preservação do Egito, mas era a cura e a restauração de sua família. A gente vai ler o texto sobre isso, em que ele reconhece que tudo o que aconteceu na vida dele e no Egito foi para que a família tivesse um encontro com ele e fossem restaurados. Vamos lá? Olha só, até me perdi aqui nas minhas anotações. Vou tentar recuperar.
Vamos lá. Eu quero ver com vocês já o caminho da restauração. Gênesis 42. Aliás, vou um pouco antes, né? A seca que se abateu sobre o Egito, ela obrigou a família de Jacó a buscar alimentos no Egito. Então os irmãos são enviados ao Egito para poder se alimentar. E aqui eu vou pular alguns aspectos da história para a gente ganhar tempo. Os irmãos de José são enviados por Jacó para ir ao Egito buscar alimentos. Quando eles chegam no Egito, com quem que eles vão se entrevistar para serem autorizados a comprar mantimentos? Com José. Vocês sabem da história, né? José reconhece os irmãos, mas os irmãos não reconhecem José. Muita gente pensa assim, nossa, mas como é possível? Muito simples, José a essa altura não era mais um hebreu, ele era as roupas dele eram do Egito, e o idioma que ele falava era egípcio, né? Tanto é que precisava do intérprete, embora ele conhecesse a língua dos pais e dos irmãos, ele se fez valer do intérprete para manter o seu disfarce. Eu fico imaginando qual deve ter sido a sensação de José quando recebeu esses irmãos, quando apareceram na frente dele. Vamos supor que eu estou aqui, e aqui é o trono do palácio do faraó, e entra pela porta, José, tem um grupo aí de hebreus que quer comprar mantimento do Egito. Eu não sei se são espiões ou se são gente de boa fé. O que você acha? Aí José diz, manda entrar que eu vou decidir. E quando entra a família, José deve até ter dado 2 passos assim para trás, ele vê que são os irmãos. E ele não sabe o que fazer. Se ele se revela, nossa, vocês estão vivos, que legal, vem aqui, eu sou José, e tira a capa, e tira a maquiagem, vem aqui, me dá um abraço. É assim que ele reage? Por que ele não reage assim? Coração cheio de mágoa e de dor. Ele olha para os irmãos e ele, cara, e agora o que eu faço? Você tem noção, eu vou abreviar essa história. Numa das oportunidades, José põe eles na prisão por 3 dias. Ele deve estar ficando assim, eu me vingo ou eu mando embora? Eu sou misericordioso ou eu devolvo tudo que eu fiz? Não, mas eles me venderam como escravo, eu podia ter morrido. Não, mas em compensação são todos meus irmãos. Não, mas... E ele deve ter ficado assim 3 dias, sem saber o que fazer, em conflito. Em conflito porque dentro dele ele queria uma vingança, mas ele sabia que diante de Deus ele não podia fazer isso. Que ele tinha que ser misericordioso, mesmo tendo mantido presos os irmãos. Ele resolve dispensar os irmãos. Há um texto, um trecho que para mim fala muito. Porque Deus não queria só tratar José, Deus queria também tratar os irmãos. A cura e restauração de relacionamento envolve todos. Todos. É lógico que José tinha um relacionamento com Deus, mas olha só o que a gente vai ver ali para frente. Gênesis 42, 21 a 24. Os irmãos ainda não sabiam de José. Olha só. Antes, porém, comentaram uns com os outros, na verdade, somos culpados e estamos sofrendo por conta do que fizemos com o nosso irmão. Quem é que trouxe esse entendimento para ele, senão o Espírito Santo? Porque podia ser muito aleatório. Se por um lado, gente, José carregava aquela dor, os irmãos carregavam o quê? A culpa. O sentimento de culpa. E eles eram atormentados por isso, porque sabiam que tinham colocado o pai em sofrimento e também teriam sido injustos com o irmão, porque eles também pensavam que José tinha morrido. A culpa tem também o mesmo poder destrutivo que a mágoa e o rancor. Quando Deus vai tratar relacionamentos, Ele trata tanto o rancor e a mágoa, como trata também o sentimento de culpa. Eles podiam confessar e falar a verdade, certamente seriam reprimidos pelo Pai. Eles precisavam ser trabalhados por Deus. Prosseguindo, nós vimos a sua aflição quando suplicava que tivéssemos misericórdia dele.
A mente deles foi lá atrás. Eles começavam a lembrar dos gritos de José: não façam isso comigo, não me mandem embora, eu sou irmão de vocês, a gente é filho do mesmo pai, né? Clamando por misericórdia. Contudo, não nos importamos. Portanto, eis que chegou a nossa hora de passarmos por angústia. Gente, a gente vê isso muito, né? E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de pessoas que carregam um sentimento de culpa e se conformam. Ah, não, eu vou ter que carregar essa culpa para o resto da vida. Não! Isso é engano do inimigo. Não temos que carregar a culpa, assim como a gente não tem que carregar a mágoa. Mas vocês percebem, enquanto Deus está trabalhando na cabeça de José o conflito sobre o que fazer com os irmãos, o mesmo Deus está trabalhando no coração dos irmãos para que eles reconheçam e passem da culpa para o arrependimento. Gente, o processo não mudou. Aquilo que acontecia naquela época é o mesmo que acontece hoje. O Deus é o mesmo, a estrutura psíquica, emocional, espiritual do homem é a mesma. O tratar de Deus é o mesmo. A gente acha que algumas neuroses, doenças são próprias da nossa época, mas quando a gente olha para trás, se tivesse alguém que pudesse fazer um diagnóstico aqui a respeito da família de Jacó, bastava ler a Bíblia que você já fechava o diagnóstico só pelo que está escrito aqui. E a gente tem dificuldade de romper porque a gente ainda acha que as coisas que acontecem são muito da nossa época, do nosso tempo. Não, nada mudou. Nada mudou. Vamos continuar. Os irmãos começam então a cair na real a respeito do que estava acontecendo. E Deus é tão maravilhoso que Deus manda os irmãos embora, libera da prisão e manda embora. Só que aí os irmãos resolvem voltar. E olha só, verso 43, 25. Como já, depois de um pouco amassados pelo Espírito Santo, as coisas movem. Os irmãos resolvem voltar e oferecer um presente para José, ainda imaginando José governador do Egito. Então eles prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haveriam de almoçar. 26. Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhes os presentes que tinham consigo e ajoelharam-se diante dele, encostando os seus rostos no chão. Isso lembra alguma coisa para vocês? Um sonho. Meu Deus, chega a arrepio. Verso 27. José os saudou amigavelmente. Vocês de novo. Sejam bem-vindos. O que traz vocês aqui novamente, né? Vieram me trazer presentes, que legal. Todo assim mantendo a pose, a estrutura de governador do Egito. E aí, o pai de vocês ainda está vivo? Verso 28. Ao que lhes respondeu: teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Verso 29. Erguendo os olhos, José percebeu que seu irmão, Benjamim, o filho de sua mãe, e indagou. Verso 30. José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão. Benjamim era o irmão uterino, ou seja, irmão da mesma mãe, Raquel. Benjamim era o caçulinha e o preferido de José. José tinha um carinho muito especial por Benjamim e as razões são óbvias. Quando ele vê Benjamim no meio dos irmãos, ele não se aguenta. E não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Gente, esse momento é onde começa a cura. A gente é treinado, você acha mais o homem, né? Se bem que aqui na igreja a gente não tem esse problema de chorar. Mas o choro é isso aqui. O choro conduzido pelo Espírito Santo é esse choro aqui. Esse choro é toda aquela carga emocional que ele trazia durante anos, represado, armazenado, que corroía ele por dentro. Sabe aquele ácido, aquele ranço que ele tinha dentro dele? Esse momento em que ele coloca tudo para fora. Ele começa a perceber que não tem como manter a dureza de coração
diante daquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Eu não posso me esquecer, gente, que José era um homem de Deus. Eu não posso me esquecer que Deus falava com José através de sonhos e que tratava de José. Eu não posso me esquecer de que Deus amava José completamente. E eu também não posso esquecer que José às vezes deve ter se perguntado: por que, Deus? Tudo isso aconteceu comigo? Por que eu tive que passar por isso? Por que eu fui tornado escravo? Por que meu pai me rejeitou e me abandonou? Por que meus irmãos me traíram? Por que toda vez que eu tento, acho que a minha vida vai se arrumar, eu caio de novo? Hora que eu acho que eu estou bem na casa de Potifar, eu vou preso. Hora que eu revelo sonhos, eu acho que alguém vai me tirar da cadeia, eu continuo aqui 2 anos. Hora que eu viro governador do Egito, o Senhor me traz de novo a família e quer que agora eu perdoe todo mundo? Não! José estava tendo dificuldade de entender qual era o propósito de Deus diante de tudo isso. Até esse momento, José ainda não tinha entendido o que Deus queria dele. Ele ainda não tinha compreendido que Deus não queria que ele fosse apenas governador do Egito. Deus queria que José perdoasse a sua família e os acolhesse em proteção. Para isso que José foi para o Egito. José não foi para o Egito para ser um cara famoso. José não foi para o Egito para ser um cara rico. José não foi para o Egito para marcar o seu nome na história. José foi para o Egito para acolher a família dele, porque Deus queria que a família dele fosse tratada ali. E nós às vezes pensamos que os nossos propósitos são sucessos profissionais, são sucessos da nossa carreira. Eu lembro muito, antigamente tinha um adesivo de para-choque, né? Hoje em dia acho que ninguém usa esse adesivo mais porque caiu de moda, que era o seguinte: nenhum sucesso compensa o fracasso lá. Lembra-se disso? Né? Eu nem sei se ainda tem esse adesivo hoje. Mas o que eu vejo em José é isso. Ele tinha tudo, ele tinha todo o poder que um homem podia ter na época dele. E Deus disse: José, você não está aqui para isso. O teu sucesso não é para você. A tua capacidade de liderança não é para você. Os teus sonhos não são para você. Os teus irmãos não vão se dobrar porque você é bom, mas porque eu tenho um propósito muito maior, que você não está conseguindo entender, mas eu, dos meus altos caminhos, eu estou vendo lá na frente. Porque eu preciso tratar essa família, porque é dessa família que virá o Salvador. Eu preciso trazer cura para essa família, porque é daqui que eu farei um grande reino que irá dominar as nações. E a gente se prende achando que a nossa dor é mais importante do que Deus tem para oferecer para as nossas gerações. Quando a gente retém a nossa dor, você prejudica o teu filho, o teu sobrinho, o teu colega de trabalho, a tua esposa e o teu marido. Às vezes traumas que a gente teve na infância com os nossos pais, a gente projeta para pai, para marido, para esposa, para filhos, e a gente não está percebendo que liberar perdão é simplesmente um ato, além de ser mandamento de Deus, vai produzir efeitos geracionais. É muito egoísmo da parte de alguém que fica retendo perdão, achando que diz respeito só dele mesmo. O perdão não diz respeito a você, diz respeito de relacionamentos que Deus deu para você cuidar. A responsabilidade de cuidar desses relacionamentos é tua. Você é responsável pelo relacionamento com o teu marido, você é responsável pelo relacionamento com a tua esposa, com os teus filhos e com os teus pais. Quando você retém perdão, não é um problema seu. Você está contaminando todo o núcleo familiar e as gerações futuras. Você está inviabilizando projetos que Deus tem para você, para o teu casamento, para o teu filho, para o teu sucesso profissional, para o sucesso profissional dos filhos e assim por diante. Um perdão sonegado tem um efeito devastador que atinge gerações. E nenhum sucesso neste mundo, seja profissional, financeiro, qualquer um, você pode ter o teu nome escrito na história como sendo o cientista mais famoso, como sendo o cara mais rico, o profissional mais bem sucedido. Mas não é isso que Deus requer de você, se isso tiver sido construído às custas da falta de liberação de perdão. E por que é tão difícil? José lutou, não pense que José cedeu tão fácil não, porque José saiu para chorar. Ele foi se esconder para chorar, porque ele não queria chorar à frente dos irmãos. Ele não queria, a gente costuma falar, não queria dar o braço a torcer. Ele não queria se mostrar fraco. O cara era governador do Egito, como é que o cara vai chorar na frente de estrangeiros? Como é que ele vai falar, tá tudo bem, vamos deixar para trás, vamos esquecer? Não, ele estava lutando contra isso. O perdão não é algo que a gente faz ou que a gente libera por conta da nossa bondade, não. Não pense que a gente é bom por perdoar. A gente não libera perdão porque é generoso. Hoje eu estou perdoador. Caramba, acordei com vontade de perdoar. Vem cá, tem alguém aí que tem alguma coisa? Deixa eu sair perdoando. Não, muito pelo contrário. O perdão é algo que a gente, segura. Né? Igual a pessoa que vai nadar, atravessar o lago com um sorrisal na mão, né? A gente falava isso.
É assim que a gente faz com perdão. Mas Deus não vai arrancar. Perdão não se arranca, perdão se dá. Quem nos convence disso? O Espírito Santo. Gente, se em algum momento, você foi instigado a perdoar alguém e você recusou a perdoar, talvez seja o melhor momento de você discernir se o Espírito Santo fala com você ou não. Porque eu vejo muita gente falar assim, não, Deus não fala comigo. Ah, mas o Espírito Santo não fala comigo. Olha, gente, se você está esperando, e eu já vi algumas ministrações sobre isso, eu acredito. Alguém está me ouvindo aqui? Vou fazer um ensaio aqui. Bom dia. Você acha que o Espírito Santo vai falar com você desse jeito? Pode até falar. E se falar, dê glória a Deus, porque você foi privilegiado. Pode falar? Pode. Mas a gente põe em condição. Não, eu só ouço a voz de Deus se Ele falar assim comigo. Se não falar assim comigo, não é o Espírito Santo não, é coisa da minha mente. Então deixa eu te falar uma coisa. O dia que você tiver, e esse dia pode ser hoje, tiver uma voz dizendo assim, perdoa. E tiver outra voz dizendo assim, não perdoa não, isso não é para você, você precisa amadurecer. Você já sabe qual é a voz do Espírito Santo e qual é a voz da carne. Não tenha dúvida que Deus está falando com você. O dia que você tiver no teu coração, na tua mente, em sonho, ou quando você dá uma pontada do seu dedo no pé da cama, e alguém fala assim, perdoe, só pode ser o Espírito Santo. Aí você pensa assim, não, peraí, isso eu não quero ouvir, né? Porque quando a gente ouve aquilo que a gente não quer, não é o Espírito Santo, a gente está para ouvir. Gente, se você ouvir a voz do Espírito Santo dizendo assim, perdoe, dobre o joelho e agradeça a Deus porque Ele falou contigo. Mas a história de José não para por aí, ela fica mais bonita ainda. Deixa eu até me perdi aqui no tempo, que horas são, hein? Ai, amém, amém. Olha só, vamos lá. Vou para o capítulo 45, verso de 1 a 8. Essa aqui para mim é a parte mais bonita de todas. Posso ler? Aí? José volta ao local onde estavam os irmãos. E ele fica pensando, cara, eu vou aprontar uma com esses irmãos para ele não voltar nunca mais. Eu vou colocar uma taça no meio das coisas de Benjamim. Vou dizer que me roubaram. Vou prender Benjamim aqui, porque é quem eu amo. E vou mandar todo mundo embora, acusando eles de roubo para nunca mais voltar. Olha só como José estava num conflito. Olha só a cabeça de José, né? Quem já teve essa experiência, chega pertinho de perdoar, aí pensa assim, hoje não. Ah, não quero hoje não. Hoje, nossa, vai doer muito. E aí você dá uns 3 passos para trás. Aí o Espírito Santo te empurra. Vai lá que é hoje. Não, mas hoje não, Senhor. Deixa para amanhã. Amanhã vai ter culto de novo. Amanhã aí você dá um passo para trás. José estava nesse conflito. Mas José não contava que a essa altura ele já estava completamente envolvido pelo Espírito Santo. Completamente envolvido. José já tinha quebrado, só ele que não sabia. Quando ele chorou, eu fico imaginando assim, eu já tive momentos disso, de você chorar durante minutos, durante horas, né, recebendo ali a visitação do Espírito Santo. José já tinha recebido isso. Ele estava lutando com as últimas forças que ele tinha, mas ele sabia que não tinha mais como resistir. Olha lá, diante do apelo do irmão, José não se pôde conter e na presença de todos os homens bradou, fazei sair daqui da minha presença, e ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos. Olha só que maravilha, verso 2. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio do faraó. Gente, vocês conseguem imaginar o tamanho desse grito? 40, 50, 60 anos de dor acumulada aqui, e ele grita de alívio, porque ele carregou isso durante muito tempo, um conflito de amor e de ódio, porque eram irmãos, ele amava a família dele, mas ele matou a família dele dentro do teu coração, por causa do ódio que ele sentia, e da falta de perdão. Alguém aqui já ouviu, espero que falar, ninguém falou, que para mim uma pessoa só morre uma vez? Alguém já ouviu essa frase?
Isso quer dizer o quê? Que quando falha com você gravemente, você mata socialmente aquela pessoa, não é? Alguém já teve isso? Então, fulano morreu para mim. Isso aí, gente, é o contrário do que eu estou pregando. Porque a morte, ela pode realmente ser resultado de relacionamento quebrado. E as pessoas, às vezes, estão mortas-vivas, andando por aí, mas por dentro completamente amortecidas emocionalmente. Um marido que não consegue perdoar, não consegue ser uma só carne com a esposa. Um filho que não consegue perdoar o pai, provavelmente vai ter dificuldade de ter um relacionamento com o seu filho. Esse amortecimento do perdão retido, como eu disse antes, impede relacionamentos saudáveis. Nós precisamos, e aqui entendo o que eu vou falar com muito amor, às vezes da ajuda do Espírito Santo para lembrar de coisas que a gente já não se lembra mais, que aconteceram há muito tempo atrás, mas que precisam ser perdoados. Por quê? Porque como José achou que tinha enterrado os seus sentimentos, quando os irmãos aparecem, todos esses sentimentos vêm à tona e ele tenta calar e sufocar. Mas às vezes é disso que nós precisamos, de que o Espírito Santo revele a nós algo que precisa ser curado pelo perdão, algo que precisa ser restaurado, que aconteceu há 1, 2, 10, 15, às vezes até 20 anos atrás. Eu já me peguei, nos momentos de oração, lembrando de coisas que aconteceram na minha infância e que eu penso, caramba, é por isso que eu tenho esse comportamento até hoje. Eu peço para Deus me curar e liberar perdão e assim por diante. É oração saudável, vai doer? Vai, mas vocês querem fazer igual José? Calar isso e carregar durante tantos anos até o ponto de não aguentar mais? De consumir suas forças e te inviabilizar ou te atrapalhar a ter uma vida plena de relacionamento com Deus e com os teus familiares, amigos e em todos os lugares? Eu não quero essa prisão. Eu prefiro ser curado. É igual a injeção. Eu prefiro que doa na hora, benzetacil, Hoje quase ninguém toma, na minha época era o que tinha. Você queria ver um menino ficar bom rapidinho, era, então vamos ali tomar um benzetacil. Rapaz, passava tudo na hora. Mas aí é melhor doer agora, porque depois você vai se sentir melhor. Vamos lá. Eu parei, volta lá, meu irmãozinho. Isso. Entretanto, ok, até o Palácio do Faraó, vamos lá. José declarou aos seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar a resposta, porque estavam demais conturbados e perplexos. Deu bug, na cabeça deles, Como assim, José? Vamos lá, termina a história não. Então disse José aos seus irmãos, aproximai-vos de mim. E ele se aproximava, esclareceu, eu sou José, o irmão que vocês venderam para o Egito. Quer que desenhe? Verso 5. Mas agora não entristeçais, nem vos amedronteis, por me terdes vendido para cá. Por quê? Foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de nós. José teve a revelação do propósito dele. Antes ele achava que ele estava lá para ser governador do Egito. Antes ele estava lá para dar uma resposta. Tá vendo? Me venderam? Me venderam como escravo? Olha onde é que eu estou hoje. Hoje eu sou famoso, hoje eu sou poderoso. Ele achava, olha como Deus me ama. Deus me põe aqui para revelar revelações. Esse é o meu propósito, é revelar sonhos em terra estranha. E Deus disse, não, filhão, você ainda vai entender teu propósito ali na frente. Quando José libera perdão para os irmãos, o que acontece com o propósito dele? Se revela e se cumpre. O mundo espiritual se abriu para José. Ele viu o plano perfeito de Deus. Antes ele via a administração dos seus negócios. Agora ele conheceu qual é o propósito que Deus tinha para a vida dele. O ciclo se fechou. Agora eu entendo por que eu sofri. Agora eu entendo por que eu fui preso. Agora eu entendo por que eu revelei sonhos. Agora eu entendo por que eu fui parar aqui como governador do Egito. Deus, obrigado, porque agora eu entendo por que eu estou aqui. Agora eu entendo por que eu estou nessa família. Porque Deus me trouxe aqui para vir antes e preparar um caminho para você. Ele entendeu o seu real propósito depois que ele liberou perdão, depois que ele restaurou o relacionamento com os irmãos. Gente, é tão lindo que vai acontecer. Eu queria ter mais tempo para dizer o encontro de Jacó com os netos, mas vamos adiantar aí. Há 2 anos, de fato, deixa eu ver se eu preciso ler o resto. Muito bem, põe o 8. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito.
Cara, ele deixou de culpar os irmãos por isso. Mas sim Deus, e ele me estabeleceu como pai do faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Caramba, José entendeu. E José foi nesse momento? Terminou aí? O que está faltando? O que está faltando? Os irmãos têm que ser tratados também, gente. Deus não vai terminar a obra dele pela metade. Deus tem que tratar os irmãos também. Deus tem que tratar Jacó. Deus tem que tratar a família inteira. Deus é um Deus que restaura relacionamentos. Deus é um Deus que restitui. Deus não faz obra pela metade. Vocês acham que José ia ficar só ali e que Deus ia falar, não, beleza, José, agora que você entendeu o seu propósito, eu só amo você mesmo, eu não amo teus irmãos, eu não amo Jacó, agora a minha bênção vai seguir contra você. É assim que Deus faz? José era o preferidinho de Jacó, né? Mas Deus amava todo mundo. Deus queria restaurar o relacionamento de todo mundo, não acaba aí. Agora Deus vai começar o tratamento dos irmãos e Deus precisa também tratar Jacó, porque Jacó carregava um sentimento de que o irmão tinha morrido e ele tinha dito que nunca mais na vida ele seria feliz enquanto, né, ele ia carregar aquela dor para sempre. Jacó tinha perdido Raquel, a mulher que amava. Jacó tinha perdido José na cabeça dele, o filho preferido. Então Jacó tinha desistido de viver. Jacó não era mais aquele patriarca ousado que brigava, lutava com o anjo. Jacó tinha tido a sua luz apagada. E muito provavelmente até o seu relacionamento com Deus prejudicado. Vamos ver. Eu quero ler com vocês Gênesis 5, 15 a 21. Espera aí. Não, antes Gênesis 46, 29 e 30. Desculpa aí. Isso, valeu. 46, 29 e 30. José, de carruagem real, já preparada, partiu imediatamente para Gósen, onde seu pai estava, a fim de encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo. Abraçando-o com grande emoção, chorou longamente. O momento da reconciliação de Jacó com seu pai. Deve ter sido lindo, né? Quem aqui queria estar lá para ver essa cena? Né? Eu queria estar. Não é pela novela da Record, não. Eu queria ver presencialmente, né? Vamos lá. E o relacionamento com os irmãos? Gente, olha só. Gênesis 50. Deixa pronto aí Gênesis 50, 15. Jacó, depois que vê tudo isso, ele acaba morrendo. E os irmãos pensaram o quê? Eita, lascou. Porque agora José vai fazer o quê com a gente? Se vingar, né? Vamos lá, 50, 15. Vendo que seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: e se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir de todo o mal que lhe fizemos no passado? Verso 16. Por isso, mandaram um recado a José nesses termos: antes de morrer, tipo assim, olha só, né? O seu pai mandou você cuidar da gente, né? Teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. 17. Isso. Assim falareis a José: perdoa seus irmãos, né? Pelo seu crime e seu pecado e todo o mal que fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos de Deus de teu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que seus irmãos lhe enviaram. Aquela culpa que os irmãos carregavam agora se transformou em arrependimento. Eles se colocaram diante de José em atitude de arrependimento. José já tinha perdoado, mas eles ainda não tinham se arrependido. Gente, eu preciso concluir essa frase? O que veio antes aqui, o perdão ou o arrependimento? Vou perguntar de novo. O que veio primeiro, o perdão ou o arrependimento? O perdão. Primeiro José perdoou lá atrás. José já tinha perdoado lá atrás. Só agora que os irmãos manifestam para ele o quê? É assim que a gente faz? Oi? É assim? Ou a gente exige arrependimento primeiro? A gente exige arrependimento primeiro. Ah, não, mas eu não vejo sinais de arrependimento. Mas ele continua igual. Mas ele continua fazendo as mesmas. Não, mas enquanto não vier pedir perdão, agora vai ter que vir pedir perdão. Se não vier, eu não perdoo. Irmão, já começa a orar desde agora. Porque primeiro vem o perdão.
e depois vem o arrependimento. Se você for abençoado de vir ao arrependimento primeiro, dê glória a Deus, porque Deus foi misericordioso com você. Mas o que a Bíblia exige de nós não é desse jeito. É primeiro perdoar, depois vem o arrependimento. Só que tudo isso faz parte de um plano muito maior de Deus, que é a restauração, a restituição e a cura. Vamos prosseguir lá, naquele texto? No 50? Logo em seguida chegaram seus próprios irmãos e lançando-se a seus pés suplicaram: eis-nos aqui como escravos. Tipo assim, a gente nem merece ser teu irmão. Recebe a gente como escravo que já está bom. E José falou o quê? Não tenhais qualquer receio. Acaso estou eu no lugar de Deus? Cara, olha a humildade dele. Um homem tratado por Deus na cadeia, no deserto, na fornalha. É outro padrão, né? É outro padrão. Vamos lá. O mal que tinhas a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou para bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. José entendeu que não tinha nada a ver com ele. Não tinha nada a ver com ele. Cara, sofri. Passei. Ganhei dinheiro. Fui abençoado, mas não tinha nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Tanto as dores que eu passei, quanto o sucesso que eu tive, não tem a ver comigo. Tem a ver com um propósito maior de Deus. Eu fico imaginando, né? Depois que acontece tudo isso, o José vira assim, igual o Jonas, né? Jonas, quando foi para Nínive, né? Enfim, vou contar a história toda não. Mas José podia chegar assim e falar para Deus: Deus, precisava de tudo isso? Precisava passar de tudo isso? Já que o Senhor está tão poderoso, tão misericordioso, eu podia ter arrumado um caminho mais fácil. Mas se Deus tivesse arrumado o caminho mais fácil, esses 14 capítulos não teriam sido escritos, eu não estava aqui pregando, e o mundo não teria sido transformado da forma que foi, pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa entender que o propósito de Deus vai às vezes muito além daquilo que a gente consegue imaginar. A história termina por aí? Bom, a história não, mas a pregação está perto de acabar. E eu quero que o pessoal do louvor já venha aqui, porque eu quero compartilhar com vocês um detalhe muito importante dessa história de Jacó. Eu comecei dizendo sobre Jacó, que Jacó conseguiu o direito de progenitura enganando o pai, não foi? Quando Jacó engana o pai, Isaac abençoa Jacó, entregando a ele todas as bênçãos. Todas as bênçãos. Para Esaú sobrou alguma coisa? Para Esaú não sobrou nada. Quando Jacó vai abençoar os 12 filhos, como é que ele faz? Ele abençoa só um e deixa os outros de fora? Jacó abençoa todos os filhos. É um cara que aprendeu o que é o amor verdadeiro de pai. Ele sabia que ele tinha errado muito na vida, mas quando ele distribui a bênção entre os filhos, ele era um homem transformado pela misericórdia de Deus. Esses homens foram para o Egito, e dali saiu o povo, que hoje a gente conhece como Israel. E dentro desta fonte, né, sai nada mais, nada menos, desse ramo, saiu o nosso Salvador Jesus. Esse plano aqui que eu contei para vocês é só o começo de uma história, que se a gente for puxar o fio, vai chegar na morte, vida e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tudo faz parte do mesmo plano. Aqui é só um pedacinho da história. Mas eu não quero me prender aí. Por que eu não quero me prender aí? Porque quando eu comecei essa ministração, quando eu comecei a estudar, eu pensei em 4 objetivos principais para compartilhar com vocês. O primeiro deles, eu queria que todos nós entendêssemos, cada um de vocês, cada uma de vocês, a responsabilidade que nós temos quanto aos relacionamentos. A responsabilidade é sua, a responsabilidade é minha. Nós somos responsáveis pelos relacionamentos que a gente tem. A gente terceiriza essa responsabilidade. É como se eu dissesse que a responsabilidade pelo sucesso do meu casamento é da minha esposa, porque eu já sou bom demais, ela que faça por merecer. O sucesso e a saúde do meu relacionamento com meu pai ou com minha mãe depende deles. Afinal de contas, eles me colocaram no mundo. A responsabilidade do meu relacionamento com os meus filhos
Bom, eu já dou para eles tudo que eles precisam: escola, casa, o que eles querem mais de mim? Então já estou fazendo o meu papel. Não é assim que Deus trata as coisas. Todos esses relacionamentos que eu tratei aqui, de Jacó com as suas esposas, concubinas, filhos, cada um tem a sua medida de responsabilidade. Ninguém pode chegar diante de Deus, dentro de um relacionamento que teve problemas, que está rompido, e dizer: Deus, o problema é do outro. Porque nós temos parte de responsabilidade nisso. Seja perdoando, seja arrependendo. Às vezes nós não temos a oportunidade de fazer isso, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Segundo aspecto que eu espero que vocês tirem da manhã de hoje: relacionamento é semeadura. Relacionamento é semeadura. Tudo aquilo que a gente viu aqui, a família disfuncional de Jacó, os problemas com os irmãos e o infortúnio de José, foram colheitas de semeaduras erradas. Quando eles mudaram a semeadura, mudou a colheita. Quando a semeadura foi perdão, quando a semeadura foi arrependimento, eles começaram a colher o resultado dessa semeadura. José esperou alguma atitude dos irmãos para começar a semear? Não. Ele entendeu a responsabilidade dele nesse processo e ele começou a semear perdão. Isso mudou o coração dos irmãos, isso mudou o coração do pai, isso mudou toda uma geração. Não foi o sucesso financeiro de José que mudou a história, mas sim a decisão dele de obedecer à voz de Deus e de não resistir à obra do Espírito Santo. Terceiro aspecto que eu quero que vocês levem nessa manhã: o perdão é um instrumento poderosíssimo de restauração de relacionamento. Gente, deixa eu falar para vocês: quando Deus restaura relacionamento, não é só o relacionamento que a gente ganha, é uma liberação dos céus para todo tipo de bênção espiritual que você pode imaginar. É como se os céus se abrissem. A Bíblia fala isso, que reter perdão é fechar os céus. Nem a tua oração Deus ouve. Liberar perdão é um ato de obediência ao que Deus diz. Por isso é que é tão poderoso, porque é abrir mão de um sentimento. O pastor Rodrigo já falou aqui sobre quão é precioso para Deus quando você abre mão de alguma coisa. A gente às vezes abre mão até do dinheiro, mas não abre mão do perdão. Fica retendo. Gente, não retém o perdão, né? Quarta e última coisa, e eu acho que é essa mais maravilhosa de todas: não há tragédia, não há relacionamento rompido, não há dor que Deus não possa curar, restaurar e restituir. Não existe. Não existe. Quando eu vejo essa história, anos, décadas, acho que nem o maior dramaturgo da televisão brasileira ou mundial ia ser capaz de bolar uma história dessa. Pelo contrário, muitas histórias são inspiradas por isso. Mas há um Deus que restaura, que restitui e que cura. E esse Deus que restitui, que restaura e que cura, que fez toda essa história maravilhosa de José, deixa eu contar para vocês, ele está aqui hoje. Ele está aqui desde o momento em que você colocou os pés. Na verdade, eu diria que para muitos, até antes. Porque como eu confio muito num Deus que prepara as coisas com antecedência, talvez muita gente já veio aqui com o coração predisposto a ouvir essa palavra porque precisava dela. Para mim foi muito importante. Eu vou falar assim, só mais um detalhe, né, antes de convidar vocês a ficarem em pé. Jacó e os irmãos tiveram uma outra forma de cura que às vezes a gente precisa ter, que é o auto perdão. Perdoar as pessoas, como eu falei, é algo difícil, mas eu já vi muitas pessoas não se perdoarem, achando que o sofrimento deles é uma forma de se penitenciarem diante de Deus. A gente não carrega esse sentimento. Não carrega o sentimento. O perdão, ele é amplo, geral e restrito. Assim como nós devemos perdoar os irmãos, nós devemos entender que Deus nos perdoa.
né? E Ele é galardoador daqueles que o temem. Quer dizer que Ele recompensa aqueles que o obedecem. Então o perdão é para você usar de forma absoluta, abundante. Perdoar aos outros e perdoar a si mesmo. Perdoar é um ato de abrir mão. Eu já ilustrei isso aqui. E o auto-perdão também faz parte disso. Se você nesta manhã entendeu que essa palavra foi para você, gente, eu não quero saber nem especular, não vou ficar falando se isso, se aquilo outro, porque aqueles que entenderam o que eu quis dizer, a palavra já entrou no coração. Eu queria em primeiro lugar pedir que vocês fiquem de pé. E eu queria pedir pro nosso ministério maravilhoso de louvor cantar de novo Restitui. Por isso que eu falei que quando Deus prepara tudo, porque não foi eu que escolhi esse cântico, né? Na verdade eu não escolhi nenhum, mas Deus escolheu com antecedência, né? E eu queria que nós cantássemos de novo, queria que você cantasse, porque a restauração de relacionamento é restituição também. Gente, eu podia falar aqui de relacionamento de marido e mulher, relacionamento de pais e filhos, relacionamento de amigos, relacionamento de irmão, relacionamento de pastores e ovelhas. Mas acho que vocês já compreenderam que tudo que eu falei aqui se aplica de todas as formas. Deus colocou no meu coração tratar de família, porque acho que pelo fato de a gente ser ligado ao ministério de casados para sempre, a gente se preocupa muito com isso. Mas você pode aplicar isso para qualquer tipo de relacionamento que Deus nessa manhã tenha colocado no seu coração. Eu queria que nós cantássemos, eu queria que você cantasse isso em atitude profética, entendendo que Deus pode, quer e vai restaurar, e vai restituir, e vai curar. Amém? Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Restitui, Senhor, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Eu quero fazer um apelo a você nessa manhã, e serei muito breve e objetivo. Se de alguma forma você nessa manhã quer liberar perdão para alguém, eu quero que você venha aqui na frente. Na verdade, estou te convidando a vir aqui na frente para orarmos para você. Se você se arrepende de algo que você fez para alguém e ainda não teve oportunidade de pedir perdão, que você venha também.
Se você lembrou de alguma coisa relacionada à tua infância, teu pai, tua mãe, ainda que não esteja presente aqui, que você queira perdoar ou se arrepender, eu quero que você venha aqui. Nós vamos orar, e nós vamos orar no propósito de restauração, não só para que você tenha o alívio e o sentimento do Espírito Santo, que pode trazer a alegria de volta, mas que Deus restaure o relacionamento, que Deus restitua tudo que lhe foi tirado pelo rompimento de um relacionamento que foi constituído por Deus. Não interessa se você vai ou não vai, ao sair daqui, se encontrar com essa pessoa, mas se você quiser ligar para ela e dizer o que aconteceu aqui, seja muito bem-vindo, porque essa é uma manhã de restauração e de restituição. E eu espero que essa palavra possa não só produzir frutos hoje, mas que você lembre dela e seja um exercício diário da tua vida em toda e qualquer circunstância. Experimente o que Deus pode fazer por você e através de você, depois que liberar perdão e depois que os céus se abrirem e que as bênçãos dele forem derramadas na sua vida, no seu coração e através de você. Porque essa semente de hoje não é para ficar retida contigo, é para você compartilhar e espalhar. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos aqui diante da tua presença, Senhor, para manifestar o nosso desejo sincero de abrir mão de qualquer sentimento, Pai, de qualquer mágoa, de qualquer raiz de amargura, de qualquer trauma, Senhor Deus, que foi plantado ao nosso coração por outras pessoas. Nós nos colocamos dispostos a ouvir o Teu Santo Espírito e liberar perdão nessa manhã. Nós não queremos, Senhor Deus, esse sentimento mais dentro de nós. Nós não queremos mais sofrer a angústia de lembrar de dores passadas e de não abrir mão disso, de não deixar o Teu Santo Espírito restaurar a nossa alegria, Senhor Deus. Nós queremos pular, nós queremos ser alegres, nós queremos ter júbilo através do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, através da liberdade de nos expressarmos, Senhor Deus, a dor, a alegria, o choro, o riso. Nos dê essa liberdade, Senhor Deus, e para isso nós abrimos mão. Nós não queremos mais controlar isso, nós queremos ser controlados pelo Teu Santo Espírito. Nós não queremos as cadeias das dores, ser presos, estarmos com o tornozelo, Senhor Deus, amarrado, porque não conseguimos correr como cavalos, segundo a Tua palavra. Nós queremos voar como águias, nós queremos ser leves, livres na Tua presença, para manifestar o Teu amor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, daqueles relacionamentos quebrados, destruídos pela dureza de corações, nessa manhã sejam restaurados. O Senhor inicie a obra de restauração, como fez com José e os irmãos, mesmo que eles não soubessem o que estava acontecendo, o Senhor trabalhou dos dois lados. E que nós possamos orar por aqueles que não entenderam ainda esse processo do perdão e do arrependimento. Ó Senhor Deus, nós te louvamos e agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu poder nessa manhã. E em nome de Jesus, Senhor Deus, todos esses homens, mulheres e crianças que se colocam aqui diante de Ti, que o Senhor possa recolher, Pai, essa oração como adoração. E a partir de hoje, Pai, trabalhar com liberdade na vida de cada um de nós. Porque assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o tempo que